Muito bom dia. Iniciamos uma semana que para muitos é uma semana de retorno. Acabaram as férias do verão 2020. Férias um bocadinho atípicas, mas férias. E isso é mesmo muito bom. Vamos a começar a retomar o nosso viver cotidiano e agora com mais consciência. Vamos ter que conviver com um vizinho incômodo que se instalou entre nós. Mas vamos a retomar a vida. Conhecemos-lo um bocadinho mais, não muito, mas sim, sabemos que veio e vai ficar, pelo menos nos próximos tempos. Um conhecimento maior possibilita-nos também saber como lidar melhor. Podemos também aprender o que esta situação nos possibilita de crescimento, de nos educar na resiliência, no agradecimento. As situações complexas e difíceis trazem, para além das dificuldades e até sofrimentos grandes, ensinamentos que nos tornam mais humanos. Sim, tornamo-nos mais realistas, mais humildes e mais cientes da nossa fragilidade e da nossa vulnerabilidade. Temos que pedir muito ao Espírito Santo para que as limitações próprias e da vida nos ajudem a tomar consciência da nossa pequenez e da nossa finitude. Gosto muito, muitas vezes, de me situar no nosso planeta. Ele caminha a uma velocidade estrondosa, dando voltas sobre si próprio e ao redor do Sol. A Terra é o planeta azul, uma bolinha ínfima no imenso cosmos. Se fôssemos capazes de nos assombrar ante semelhante grandiosidade, não, possivelmente paravam algumas guerras. Poderíamos descobrir o valor do que vivemos como dado adquirido. Será que nos lembramos que nesta altura, por agora, não sabemos se há vida inteligente neste vasto e imenso mundo das galáxias? Como não valorizar este mundo criado no qual vivemos? Como não respeitar a dignidade de cada pessoa humana? Como não apreciar o facto de sermos seres espirituais? É impressionante e único. É um momento bom para parar e admirar-nos de nós próprios, dos outros, de onde estamos. Para iniciar, não? Poderíamos começar em silêncio e contemplando a grandeza na qual estamos imersos. Deixarmos que a pergunta amorosa possa expressar-se. Afinal, Pai, tu quem és? Neste ambiente, convido-nos a entrar no Evangelho do domingo 22 do tempo comum, que é Mateus 16, 21, 27. E vou repetir novamente sobre a necessidade que temos de ler o Evangelho não como uma autobiografia de Jesus, nem como uma espécie de relato histórico. Não é bem assim. A Bíblia é uma biblioteca. Esta biblioteca oferece a história da salvação que Deus quer dar a todos os homens e mulheres de todos os tempos. No que toca aos evangelhos, ajuda a recebê-los como a oferta da experiência pascal
que as primeiras comunidades tiveram do Senhor ressuscitado. Por que digo isto? Porque o Evangelho deste domingo precisa de inteligência espiritual e abertura de espírito. Precisamos ser introduzidos nela. Precisamos deixar-nos interpelar. Precisamos poder captar aquilo que Jesus está a transmitir e nos está a propor. Ser cristão não é uma questão cultural. Não é porque nasci em Espanha ou nasci na China. Não é uma questão cultural, nem devocional. Ser cristão é a experiência de ter sido encontrado, ter sido chamado pelo próprio nome, ser convidado por Jesus a ir com ele, sendo o seu discípulo. O teólogo Karl Rahner, reconhecido como o melhor teólogo do século XX, afirmava: o cristão do século XXI ou será místico ou não será. Com isso, estava a referir-se que o cristão do século XXI poderá ser cristão se vive uma experiência de encontro com Jesus, que se traduza numa experiência existencial própria e intransferível, que transforme a sua vida e a oriente em todas as dimensões do seu ser. O Evangelho de Mateus diz assim: a partir deste momento, Jesus Cristo começou a fazer ver aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito, da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos doutores da lei, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Tomando-o de parte, Pedro começou a repreendê-lo, dizendo: Deus te livre, Senhor. Isso nunca te há de acontecer. E ele, porém, voltando-se, diz a Pedro: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. E Jesus disse então aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? O que poderá dar o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Jesus de Nazaré, numa altura determinada do seu percurso, captou que o caminho que seguia de fidelidade ao Pai conduzi-lo-ia a ter que viver situações conflituosas. No contexto social e histórico em que interactuava, a sua fé enfrentava-o às instituições e pessoas religiosas do seu tempo. Estes enfrentamentos acabariam por conduzi-lo até uma morte trágica. Jesus morreu como morreu, porque viveu como viveu. Como rezar este Evangelho? Ao meu modo de ver, contemplando muito, entrando no que Jesus sente, presente e intui, escutando o que quer transmitir aos discípulos, acolhendo o que nos quer dizer a nós. Se contemplamos e escutamos, captaremos que Jesus sente a urgência de aterrar o sonho do Pai no concreto. Ser fiel ao Pai e aos homens exige ir contra a corrente muitas vezes. O convite a amar que Jesus faz compromete a vida. Ser verdadeiramente homens humanos e filhos fraternos
todos filhos e irmãos do mesmo Pai, é o sonho de Deus, que é pai e mãe. Isso continua a ser uma revolução nos dias de hoje, tanto para os que somos da Igreja, como para aqueles que não são. As saídas fortes que Jesus tem nesta leitura de Mateus não podem ser amaciadas. Ao contrário, precisamos que elas ecoem até o mais fundo de nós. As perguntas com as quais Jesus interpela-nos têm que poder tocar com toda a sua força a nossa vida e a nossa fé, porque elas vão dirigidas ao cerne da nossa existência. Jesus coloca aos discípulos frente à sua verdade profunda. Por que o seguem? Qual é a sua fé? O que Jesus faz é colocá-los frente ao credo da nossa fé, da minha fé, da tua, não da fé doutrinal, que posso evitar, sino do meu credo existencial, do nosso credo existencial. Vimos a Pedro, apóstolo, a semana passada, afirmar: tu és o Messias, filho de Deus vivo. Não? Pero Jesus hoje lhe responde: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens. Isso é muito forte mesmo. Se as convicções da fé não orientam a vida, quando as situações tocam a minha pele, a pergunta surge do fundo: meu Deus, que fiz eu para que me aconteça isso? Jesus, não me tinhas dito que estaria sempre comigo e agora permites que passe esta situação? A vida nem sempre corre como estamos à espera. E agora que tudo está ao contrário, já não posso acreditar na bondade de Deus. Isto sai muitas vezes dentro de nós. E é certo, Jesus coloca algumas questões profundas e existenciais. Não são para provocar, nem culpabilidade, nem sequer para nos pôr à prova. Jesus não se relaciona assim conosco. As questões são mais profundas e nos levam ao âmago da nossa existência. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Aqui Jesus não diz se perdes a tua alma, sino que diz se perdes a tua vida. Ser cristão e ser discípulo de Jesus não é ir a morrer numa cruz. O Pai não quer isto. Ser cristão é amar a todos, incondicionalmente, porque o Pai de Jesus ama a todos sem exceção. Ele faz chover sobre justos e injustos. Precisamos limpar as imagens perturbadas e deturpadas de Deus que criam relações baseadas no medo, na compra-venda de favores e na manipulação. Deus acompanha-nos sempre, sempre. E o que quer é que vivamos uma vida abundante. A nossa vida humana tem as suas vicissitudes próprias, as suas limitações, a nossa natureza corporal, psíquica, moral, espiritual, tem a marca da nossa finitude. A nossa liberdade é real. Nós escolhemos como queremos viver as situações que não podemos deixar de viver. E o Espírito é quem vem em ajuda da nossa vulnerabilidade quando nós lhe deixamos. Em quem acredito? Em que acredito? Com quem vivo o que acredito? Isso
é o que vem à tona nas situações difíceis e que normalmente não controlamos. O credo ritual, doutrinal, de pensamento fica em crise. O credo existencial é aquele que faz ajoelhar-nos. O credo existencial coloca-nos na oração, na invocação, no silêncio, na humildade, na pobreza, na realidade. Tantas vezes na nossa vida Jesus emerge na noite do coração e na solidão habitada. A fé ilumina tudo com uma nova luz. As escolhas abrem caminhos que logo têm que se percorrer. As escolhas de Jesus no seu contexto histórico acabaram por criar-lhe situações que levaram-no a viver na liberdade de amar. Ele quis viver as circunstâncias na fidelidade ao Pai e a todos os homens e as mulheres. Amou-nos até ao extremo. O seu extremo passou pela morte. Mas uma vida de amor e entrega como a de Jesus, Deus não podia deixá-la na morte. O Pai ressuscitou-o. O amor é concreto. Amar incondicionalmente, sabemos-lo por experiência, tem consequências. As perguntas de Jesus continuam vivas. Como e com quem decido viver a minha vida? Esta realidade é a que Jesus coloca neste Evangelho que hoje nos é oferecido. Jesus convida-nos a ir com Ele. É um chamamento vital. Como tal, só pode ser vivido na liberdade. O amor só é amor se é livre. E só se é livre é amor. Jesus diz então aos discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. É um convite de amor realista. A cruz acompanha a vida. Acompanha toda vida. Toda a vida tem cruz, faz parte da nossa realidade. Quando o amor toma conta da vida, a vida transforma-se. Jesus foi o homem mais pleno do mundo porque amou até o extremo e se entregou por amor. Jesus convida-nos a segui-lo. Somos convidados por Ele a viver com Ele, este ano letivo. Ele nunca falha. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, diz clara e explicitamente que o Evangelho responde às necessidades mais profundas do coração humano. A promessa de Jesus é esta: quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Ele é fiel às suas promessas. Quem vive com liberdade o seguimento de Jesus encontra este tesouro, porque Jesus não defrauda. Muito bom dia e muito bom começo do ano letivo.